Em um cenário repleto de informações e estímulos constantes, captar e manter a atenção das pessoas tornou-se um desafio substancial. Contudo, a psicologia nos proporciona uma gama de ferramentas cheias de técnicas e estratégias que podem ser empregadas para influenciar positivamente a percepção, o comportamento e as decisões dos indivíduos. Essas técnicas, fundamentadas em princípios psicológicos robustos, nos permitem não só comunicar de maneira mais eficaz, mas também construir relações mais profundas e significativas. Desde a relevância de um sorriso sincero até o impacto da antecipação, cada técnica desvenda um aspecto intrigante da mente humana e oferece valiosos insights sobre como podemos nos conectar melhor uns com os outros. Ao aplicar esses princípios de forma ética e consciente, é possível não apenas atingir objetivos específicos, mas também fomentar um ambiente de compreensão e cooperação. Este guia investiga como esses princípios operam e como podem ser aplicados para melhorar nossa capacidade de tomar decisões positivas, aperfeiçoar nossa comunicação e fortalecer nossos vínculos com aqueles ao nosso redor. Prepare-se para embarcar em uma viagem pelo cativante mundo da psicologia aplicada, onde a ciência do comportamento humano abre novas possibilidades para uma interação eficaz e uma conexão autêntica. Mas antes, peço que deixe seu like e, se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal, assim você me incentiva a continuar produzindo conteúdos de filosofia estoica. Ao término, se agregar conhecimento e valor à sua vida, considere também compartilhar o vídeo com familiares e amigos. Assim você me ajuda a divulgar ainda mais o estoicismo. Iniciemos. Estratégia 1. O impacto do nome. No domínio da comunicação e da influência pessoal, o ato de usar o nome de alguém durante uma conversa pode ter um efeito altamente positivo. Embora seja um gesto simples, ele carrega um significado profundo e poderoso. Um nome não é apenas um agrupamento de letras, é a expressão auditiva da identidade de uma pessoa, refletindo sua história, sua personalidade e, em muitos aspectos, sua essência. Quando nos dirigimos a alguém pelo nome, fazemos mais do que apenas chamar sua atenção. Estamos reconhecendo sua individualidade e, implicitamente, mostrando respeito e apreço por ela. O emprego do nome de uma pessoa abre um canal direto de comunicação, transformando uma interação impessoal em um vínculo pessoal e significativo. Esse reconhecimento silencioso da importância do outro não apenas fortalece os relacionamentos, mas também aumenta a eficácia de nossa mensagem. No entanto, para que essa técnica funcione de verdade, é essencial usá-la com sinceridade. O uso excessivo ou de forma manipuladora pode ser rapidamente detectado, causando desconforto ou desconfiança e anulando o efeito positivo da interação. A chave para um uso eficaz do nome reside na moderação e na intenção genuína de criar uma conexão. Essa abordagem pode ser especialmente poderosa no início de uma conversa, ao fazer uma pergunta direta ou ao expressar gratidão, criando momentos de reconhecimento pessoal que reforçam o valor daquela interação. Além disso, praticar a escuta ativa e mostrar um interesse genuíno no que a outra pessoa está dizendo complementa o uso do nome, fortalecendo a conexão e demonstrando respeito pela sua experiência e perspectiva. Embora simples, essa técnica é uma ferramenta poderosa na arte da influência positiva e na construção de relacionamentos. Ela revela uma compreensão profunda de que no âmago da comunicação eficaz está o reconhecimento da dignidade e do valor de cada indivíduo. Ao usar conscientemente o nome de alguém, não apenas aprimoramos nossas habilidades de comunicação, mas também praticamos uma forma de respeito e empatia que pode transformar a natureza de nossas interações. Em última análise, o uso atento e respeitoso do nome de uma pessoa
pode abrir caminhos para uma compreensão mais profunda e para relações mais significativas e duradouras. Estratégia 2. A arte do espelhamento. O fenômeno do espelhamento, reconhecido por criar uma sensação de conexão e conforto entre as pessoas, representa uma técnica psicológica intrigante. Explora a propensão natural das pessoas em sentirem-se mais à vontade como indivíduos que reproduzem seus comportamentos, gestos ou padrões de fala. Essa tendência, arraigada em nossa busca por familiaridade e conforto nas interações sociais, pode ser uma ferramenta comunicativa poderosa quando empregada com sutileza e discernimento. O espelhamento opera devido à atração natural das pessoas pela simetria e semelhança. Isso pode conduzir a um aumento da empatia e confiança mútua, fortalecendo a comunicação e os vínculos interpessoais. Para aplicar o espelhamento eficazmente, é essencial fazê-lo de forma moderada e quase imperceptível. O objetivo não é copiar cada movimento ou palavra de maneira mecânica, mas sim capturar a essência do comportamento da outra pessoa, de modo que a imitação pareça natural. Isso pode envolver sincronizar o ritmo da fala, adotar uma postura corporal semelhante ou refletir expressões faciais. Essas ações, quando realizadas com cuidado, podem facilitar uma conexão mais profunda, sem que a outra pessoa perceba conscientemente, pois sentirá uma maior compreensão ou proximidade. É crucial que o espelhamento seja praticado com respeito e integridade, com o propósito de estabelecer uma conexão autêntica, não como uma tática manipulativa. Quando utilizado com sinceridade, o espelhamento não apenas aprimora a comunicação, mas também reforça o respeito e consideração mútuos, fundamentais para qualquer relacionamento saudável. Essa estratégia pode ser especialmente valiosa em contextos profissionais, como negociações ou reuniões de equipe, onde a construção de rapport e colaboração são essenciais. Ao reproduzir sutilmente gestos ou o tom de voz de um colega ou cliente, é possível criar um ambiente mais harmonioso e propício ao entendimento mútuo e sucesso compartilhado. O espelhamento transcende a mera técnica psicológica. É uma abordagem comunicativa que, quando empregada com consideração e autenticidade, tem o potencial de transformar interações informais em conexões genuínas. Ao praticarmos o espelhamento com consciência e respeito, não apenas refinamos nossa habilidade de nos relacionarmos com os outros, mas também enriquecemos nossas experiências sociais de maneira profunda e duradoura. Estratégia 3. A força do sorriso. O sorriso é uma das armas mais poderosas e subestimadas que temos em nossa comunicação. Ele vai além das fronteiras culturais e linguísticas, sendo capaz de expressar alegria, receptividade e empatia sem necessidade de palavras. No entanto, não estamos falando de qualquer sorriso, mas sim do genuíno, aquele que envolve não apenas os músculos da boca, mas também os olhos, formando as conhecidas rugas de expressão. Esse sorriso, muitas vezes chamado de sorriso de Duchenne, é universalmente reconhecido como um sinal de felicidade e sinceridade. Um sorriso genuíno tem o poder de desarmar, estabelecer conexões instantâneas e até mesmo alterar o estado emocional de quem o recebe. Ele é uma expressão externa de emoções positivas que, segundo estudos, pode influenciar favoravelmente o humor e a disposição das pessoas, promovendo um ambiente de positividade e abertura. Além disso, o sorriso pode ser contagioso, desencadeando uma cascata de reações positivas que tem o potencial de melhorar não apenas um momento específico, mas todo o dia de alguém. Aplicar conscientemente um sorriso genuíno em nossas interações diárias, seja em situações pessoais ou profissionais, é uma estratégia simples, porém profundamente eficaz para aprimorar a qualidade de nossas comunicações e relacionamentos. Isso vai além de simplesmente sorrir por sorrir. É um ato de abertura,
vulnerabilidade e autenticidade. Quando sorrimos sinceramente para alguém, estamos transmitindo sem palavras que ficamos felizes em vê-la, que valorizamos sua presença e que estamos abertos a uma conexão positiva. É crucial lembrar que o sorriso deve ser usado de maneira adequada ao contexto e percebido como genuíno. Um sorriso forçado ou inoportuno pode ter o efeito oposto ao desejado, criando distância em vez de aproximação. Por isso, é essencial estar atento não apenas à nossa intenção ao sorrir, mas também à receptividade de quem o recebe. Um sorriso genuíno é uma ferramenta mestra na arte da comunicação, capaz de abrir portas e construir pontes onde as palavras sozinhas podem falhar. Esse gesto nos lembra que, mesmo nos momentos mais simples, podemos ter um impacto significativo no mundo ao nosso redor, promovendo um ambiente de positividade, empatia e conexão humana genuína. Ao incorporarmos o sorriso genuíno em nosso repertório de interação social, temos em nossas mãos não apenas uma estratégia psicológica, mas um gesto de bondade e humanidade que enriquece tanto quem o oferece quanto quem o recebe. Estratégia 4. O impacto da reciprocidade. A lei da reciprocidade é um princípio psicológico de grande influência nas interações sociais. Em suma, ela sugere que quando alguém nos faz um favor, sentimos uma forte inclinação interna para retribuir de alguma forma. Essa disposição pode se manifestar de diversas maneiras, seja devolvendo um favor, presenteando ou simplesmente expressando gratidão. Esse impulso à reciprocidade é tão arraigado que é observado em várias culturas ao redor do mundo. Aplicar conscientemente a lei da reciprocidade em nossas vidas pode ter um impacto significativo em nossos relacionamentos interpessoais. Ao oferecer algo primeiro, como um gesto de gentileza, uma informação útil ou um pequeno presente, criamos um ambiente favorável à cooperação e fortalecemos nossos laços sociais. Isso não apenas aumenta as chances de uma resposta positiva, mas também estimula um ciclo virtuoso de generosidade, enriquecendo nossas interações e comunidades. É crucial que essa aplicação seja pautada pela generosidade genuína, sem esperar retribuições pessoais. A verdadeira essência da reciprocidade se revela quando os atos de bondade são realizados sem a expectativa de recompensa. Quando as pessoas percebem que um gesto é feito com sinceridade e sem segundas intenções, a resposta tende a ser mais calorosa e autêntica, fortalecendo ainda mais os laços interpessoais. Entretanto, gestos excessivamente grandiosos podem ser interpretados como tentativas de obrigação ou manipulação, o que pode causar desconforto ou resistência. Da mesma forma, compreender o momento certo para oferecer e como fazê-lo de modo que seja bem recebido pela outra pessoa é essencial para o sucesso dessa estratégia. A reciprocidade não precisa ser imediata ou diretamente proporcional. O ato de dar inicia uma corrente de generosidade que frequentemente retorna ao doador de maneiras inesperadas e gratificantes. A paciência e a confiança nesse processo são fundamentais, assim como a abertura para receber. A lei da reciprocidade transcende o mero truque psicológico. É uma filosofia de vida que, quando praticada com integridade e empatia, tem o poder de transformar nossos relacionamentos e comunidades. Ao nos envolvermos em atos de generosidade desinteressada, não apenas cultivamos relacionamentos mais profundos e ricos, mas também contribuímos para um mundo mais cooperativo e harmonioso. Estratégia 5. A cortesia do pedido. A técnica da cortesia do pedido é uma abordagem sutil que se baseia no princípio da reciprocidade psicológica. Ela sugere que solicitar um favor a alguém pode, paradoxalmente, aumentar a estima dessa pessoa por você.
Essa ideia ficou conhecida como o efeito Ben Franklin, em homenagem ao célebre incidente em que Benjamin Franklin pediu emprestado um livro raro a um rival político, resultando em uma amizade duradoura entre eles. O princípio subjacente é que, ao realizar um favor, a pessoa justifica suas ações para si mesma, desenvolvendo um apreço pela pessoa a quem está ajudando e criando, assim, uma base para relacionamentos mais próximos. A aplicação da estratégia da cortesia do pedido na prática requer uma abordagem delicada e sensível ao contexto. A chave está em solicitar algo pequeno e razoável, que não seja inconveniente, mas que ainda assim exija um esforço consciente por parte da outra pessoa. Esse pedido não apenas abre caminho para uma interação mais significativa, mas também estabelece uma base para uma relação mais sólida. O sucesso dessa técnica depende da sinceridade e do timing. O pedido deve parecer genuíno e ser feito no momento apropriado, evitando qualquer aparência de manipulação ou coercitividade. Além disso, reconhecer e expressar gratidão pelo favor realizado é crucial para reforçar a percepção positiva e a reciprocidade na relação. Solicitar um favor também é uma oportunidade para demonstrar confiança na outra pessoa, reconhecendo suas habilidades ou recursos. Isso pode elevar a autoestima do indivíduo e promover uma dinâmica de cooperação e respeito mútuos. A estratégia da cortesia do pedido, quando aplicada com cuidado, pode ser uma ferramenta valiosa para fortalecer laços, facilitar a comunicação aberta e construir comunidades mais coesas e colaborativas. No entanto, é fundamental respeitar os limites e a autonomia do outro. A cortesia do pedido deve ser vista como um meio de iniciar conversas e construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, e não como uma tática para obter vantagens ou manipular. Quando usada com integridade, pode ser um instrumento poderoso para cultivar relacionamentos pessoais e profissionais mais profundos e gratificantes. Estratégia 6. Explorando a escassez. A escassez é um fenômeno psicológico fascinante que revela como valorizamos mais aquilo que é percebido como único ou prestes a se tornar inalcançável. Esse princípio, enraizado no medo de perder algo de valor, pode exercer uma influência marcante em nossas escolhas e comportamentos. Ao aplicarmos a ideia de escassez em interações sociais ou estratégias de marketing, podemos aumentar a percepção de valor de um produto, serviço ou oportunidade, incentivando decisões mais rápidas e assertivas. Quando utilizada de forma eficaz, a escassez cria um senso de urgência, tornando as ofertas mais atrativas simplesmente pelo fato de serem limitadas. Isso é evidente em promoções de enquanto durarem os estoques, em contagens regressivas para o fim de uma oferta ou na disponibilidade limitada de um item exclusivo. A autenticidade é a chave para o sucesso dessa abordagem. A escassez artificial, ou percebida como manipuladora, pode gerar desconfiança e prejudicar a credibilidade. Para aplicar a escassez de maneira eficiente, é crucial comunicar claramente o valor do que está sendo oferecido, destacando não apenas sua raridade, mas também porque é desejável ou benéfico. Isso pode incluir ressaltar as características únicas de um produto, os benefícios exclusivos de uma oportunidade ou a singularidade da experiência proporcionada. O objetivo é fazer com que a oferta não apenas pareça limitada, mas também irresistivelmente valiosa. A escassez pode ser usada de forma ética ao limitar genuinamente as ofertas com base em restrições reais, como tempo disponível, recursos limitados ou acesso exclusivo a determinadas experiências. Isso não apenas valida a escassez como um elemento legítimo, mas também demonstra respeito pela inteligência e autonomia do consumidor ou interlocutor, fundamentando a interação em princípios de honestidade e respeito mútuo. Entretanto,
É crucial ser sensível ao impacto que a escassez pode ter sobre as pessoas. Embora possa motivar a ação, também pode causar ansiedade ou pressão indevida. Portanto, ao usar a escassez, é importante equilibrar o estímulo a decisões conscientes e informadas com a prevenção da manipulação emocional. A escassez é uma ferramenta psicológica poderosa que, quando empregada com responsabilidade e em conjunto com uma oferta verdadeiramente valiosa, pode enriquecer as interações e transações, criando um senso de valor e urgência que beneficia tanto quem oferece quanto quem recebe. Estratégia 7. Encantamento da primeira impressão. O efeito halo é uma fascinante artimanha psicológica que revela como nossas impressões iniciais sobre alguém podem moldar nossos julgamentos sobre suas características específicas. Ele surge quando uma única qualidade positiva de uma pessoa, como sua aparência atraente, carisma ou sucesso profissional, nos leva a atribuir a ela outras qualidades positivas, como inteligência, gentileza ou competência, mesmo sem evidências diretas. Esse truque psicológico ressalta a influência poderosa da primeira impressão e como ela pode afetar nossa visão de alguém em diversos aspectos. O efeito halo pode ser utilizado conscientemente para melhorar a maneira como os outros nos percebem, seja em ambientes sociais, profissionais ou acadêmicos. Apresentar-se de maneira cortês, manter uma postura positiva e demonstrar competência em uma área específica pode levar as pessoas a formar uma visão mais positiva de nós como um todo. Contudo, é fundamental que essa estratégia seja empregada com integridade, garantindo que a impressão que deixamos seja autêntica e reflita verdadeiramente nossas habilidades e intenções. Esse fenômeno pode ser observado em várias situações, desde entrevistas de emprego até encontros sociais. Por exemplo, um candidato que se apresenta de maneira confiante e articulada sobre um determinado assunto pode ser percebido como mais qualificado para a posição, mesmo que outras habilidades não tenham sido diretamente avaliadas. Da mesma forma, uma pessoa que demonstra boas maneiras e simpatia em uma interação social pode ser vista como mais confiável e agradável. É essencial compreender como o efeito halo impacta não apenas nossa percepção dos outros, mas também como somos vistos por eles. Reconhecendo esse fenômeno, podemos adotar medidas para garantir que nossas primeiras impressões sejam o mais positivas possível, ao mesmo tempo em que buscamos conhecer os outros além das aparências superficiais. No entanto, é igualmente importante desenvolver um senso crítico para não nos deixarmos levar por julgamentos precipitados ou avaliações simplistas das pessoas. Entender que uma única característica positiva não define completamente a complexidade de um indivíduo é crucial para interações mais justas e equilibradas. Em resumo, o efeito halo é uma poderosa estratégia psicológica que destaca a relevância das primeiras impressões e como elas podem influenciar nossa percepção em diversas áreas. Utilizando-o de maneira consciente e ética, podemos aprimorar a forma como somos percebidos pelos outros, enquanto nos esforçamos para enxergar além das primeiras impressões nas pessoas ao nosso redor, buscando compreendê-las de forma mais profunda e completa. Estratégia 8. A influência do toque. Explorando a sutileza do contato físico, o truque do toque revela como gestos simples podem ter um impacto profundo na maneira como nos relacionamos. Este fenômeno psicológico sugere que um toque leve e apropriado pode transmitir confiança, empatia e estabelecer laços mais profundos entre as pessoas. No contexto das interações humanas, o toque funciona como uma linguagem não verbal poderosa, capaz de expressar apoio, carinho e compreensão, sem a necessidade de palavras.
Estudos evidenciam que gestos como um aperto de mão firme, um toque no braço durante uma conversa ou um abraço caloroso podem aumentar significativamente a sensação de confiança e colaboração. Por exemplo, no ambiente profissional, um aperto de mão no início e no final de uma reunião não só é uma formalidade educada, mas também um meio de estabelecer uma conexão sólida e transmitir confiabilidade. No entanto, é essencial abordar o uso do toque com sensibilidade e respeito às diferenças individuais e culturais. O que é percebido como um gesto amigável em uma cultura pode ser interpretado de maneira diferente em outra. Além disso, é crucial estar atento ao conforto e a limites pessoais de cada indivíduo. Um toque indesejado ou invasivo pode causar desconforto ou distanciamento. Para aplicar o poder do toque de forma eficaz, é fundamental observar e responder a sinais não verbais da outra pessoa. Isso pode envolver iniciar com gestos mais sutis, como um aperto de mão, e avançar para formas mais íntimas de toque apenas se houver clara abertura e reciprocidade. Além disso, é importante considerar o contexto da interação, escolhendo momentos em que um toque possa ser visto como um gesto de apoio ou encorajamento, como ao expressar elogios ou gratidão. Em resumo, quando usado com cuidado e respeito, o poder do toque pode fortalecer laços, facilitar a comunicação e cultivar um senso de conexão e confiança entre as pessoas. É um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital, as conexões humanas tangíveis têm um valor inestimável e podem enriquecer nossas interações. Estratégia 9. Reconhecendo emoções. Reconhecer emoções ocorre quando validamos e aceitamos os sentimentos de outra pessoa como legítimos e compreensíveis, independentemente de concordarmos com as razões por trás dessas emoções. Ao validar as emoções alheias, comunicamos que respeitamos a perspectiva e a experiência da outra pessoa, criando um ambiente seguro para a expressão autêntica e o diálogo construtivo. Esse reconhecimento emocional desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos e no apoio emocional, pois demonstra empatia e compreensão. Quando as pessoas sentem que suas emoções são reconhecidas, são mais propensas a se sentirem à vontade para compartilhar pensamentos e sentimentos mais profundos, facilitando a resolução de mal-entendidos e fortalecendo os laços entre as partes envolvidas. Para reconhecer efetivamente as emoções de alguém, é essencial praticar a escuta ativa, refletir sobre o que foi expresso e validar a emoção transmitida. Frases simples como "parece que isso foi realmente frustrante para você" ou "entendo por que você se sentiria assim" podem ser incrivelmente impactantes. Essas declarações não apenas demonstram atenção, mas também mostram preocupação com o bem-estar emocional da outra pessoa. O reconhecimento emocional envolve evitar julgamentos precipitados ou tentativas de corrigir imediatamente como alguém deveria se sentir. A intenção não é resolver o problema de imediato, mas sim reconhecer a experiência emocional da pessoa. Esse reconhecimento pode ser extremamente validador e curativo, permitindo que a pessoa se sinta ouvida e compreendida. Um primeiro passo crucial para superar desafios emocionais ou resolver conflitos. É essencial aplicar o reconhecimento emocional com sinceridade. A validação que parece forçada ou inautêntica pode ter o efeito oposto, gerando sentimentos de isolamento ou incompreensão. Portanto, a autenticidade na comunicação emocional é fundamental. Reconhecer as emoções de outra pessoa é uma técnica psicológica poderosa que, quando usada com empatia e sinceridade, pode transformar relacionamentos, promover uma comunicação saudável e apoiar o bem-estar emocional. Isso reflete respeito, cuidado e a capacidade de estabelecer uma conexão genuína com os outros, reforçando que as emoções são uma parte válida e importante da experiência humana. Estratégia 10.
A lei do contraste. A lei do contraste é um princípio psicológico que destaca como percebemos as diferenças entre duas coisas apresentadas uma após a outra. Basicamente, quando dois itens, ideias ou situações são colocados lado a lado, tendemos a avaliar o segundo em contraste direto com o primeiro, o que pode amplificar dramaticamente a percepção de suas diferenças. Por exemplo, se você segurar uma mão em água gelada e depois a colocar em água à temperatura ambiente, a água do ambiente parecerá notavelmente mais quente, embora sua temperatura não tenha mudado. Na comunicação, na negociação e no marketing, a lei do contraste pode ser utilizada para influenciar significativamente a percepção e a decisão das pessoas. Por exemplo, ao apresentar um preço mais alto antes de oferecer o preço real de um produto, o segundo preço pode parecer particularmente mais atraente, mesmo que seja alto. Isso ocorre porque nossa percepção de valor é relativa ao que foi apresentado anteriormente. Para aplicar a lei do contraste de maneira efetiva, é crucial entender o contexto e os objetivos da interação. Em uma negociação, começar com demandas mais altas do que o esperado pode fazer com que os termos subsequentemente mais moderados pareçam mais razoáveis, facilitando um acordo. Na educação, começar com um conceito complexo e depois simplificá-lo pode fazer com que o conceito simplificado seja mais facilmente compreendido e apreciado. No entanto, é importante usar a lei do contraste com ética e transparência. Manipular de forma enganosa a percepção das pessoas pode levar à desconfiança e prejudicar as relações a longo prazo. A chave é oferecer valor real e usar o contraste para destacar esse valor de maneira clara. A lei do contraste também ressalta a importância da preparação e da apresentação na comunicação. Ao planejar cuidadosamente a ordem em que as informações, ideias ou ofertas são apresentadas, podemos guiar melhor a percepção e a resposta do nosso público. Isso não só melhora a eficácia da nossa comunicação, mas também ajuda a estabelecer uma conexão mais forte e positiva com os outros, facilitando a compreensão e a apreciação do valor que estamos oferecendo. Em resumo, a lei do contraste é uma ferramenta psicológica poderosa que, quando usada com consideração e integridade, pode enriquecer nossa capacidade de comunicar, persuadir e influenciar. Ao compreender e aplicar este princípio, podemos melhorar significativamente a maneira como nossas mensagens, produtos ou serviços são percebidos, levando a interações mais produtivas e resultados mais satisfatórios. Estratégia 11. A maestria da escuta ativa. A habilidade de escutar ativamente vai além de simplesmente ouvir. É um poderoso truque psicológico para aprimorar relacionamentos, facilitar a compreensão e fomentar um ambiente de respeito mútuo. Essa técnica envolve ouvir com atenção, com o propósito de compreender completamente a mensagem do interlocutor, refletindo sobre o que foi dito e respondendo de modo a validar a experiência da outra pessoa. Ao praticarmos a escuta ativa, demonstramos valorização não apenas das palavras, mas também dos sentimentos e pensamentos subjacentes expressos pelo outro. Para empregar a escuta ativa, utilizamos várias estratégias-chave, como manter contato visual, acenar com a cabeça, usar expressões faciais que indiquem compreensão e fazer perguntas pertinentes que demonstrem interesse genuíno na conversa. Essas ações transmitem ao falante que sua mensagem está sendo recebida e valorizada, criando um espaço seguro para uma troca de ideias aberta e sincera. Além disso, repetir ou parafrasear pontos importantes pode ajudar a garantir que o ouvinte entendeu a mensagem corretamente, ao mesmo tempo em que demonstra ao falante que ele foi ouvido de forma precisa. A escuta ativa tem um impacto profundo nas relações interpessoais. Ela pode desarmar conflitos ao permitir que todas as partes se sintam ouvidas e compreendidas.
e pode fortalecer laços ao construir um senso de empatia e conexão. No ambiente de trabalho, por exemplo, a escuta ativa pode melhorar a dinâmica da equipe e a eficácia na resolução de problemas, pois facilita a colaboração e o entendimento mútuo. Um aspecto crucial da escuta ativa é a paciência e a disposição para adiar a própria resposta ou julgamento, até que o interlocutor tenha concluído seu pensamento. Isso pode ser desafiador, especialmente em conversas carregadas emocionalmente ou quando existem diferenças significativas de opinião. No entanto, ao dar prioridade à compreensão completa antes de formular uma resposta, cria-se uma atmosfera de respeito e consideração que pode levar a soluções mais criativas e mutuamente satisfatórias. Além de melhorar a comunicação e as relações, a escuta ativa também contribui para o desenvolvimento pessoal, estimulando a abertura a novas ideias e perspectivas. Ao ouvirmos ativamente, podemos aprender mais, expandir nossa compreensão do mundo e dos outros e adaptar nossa própria visão de mundo de maneira mais informada e compreensiva. Em resumo, a arte da escuta ativa é mais do que um truque psicológico. É uma habilidade de comunicação fundamental que enriquece a interação humana em todos os níveis. Ao praticá-la, não apenas melhoramos nossas relações e nossa capacidade de compreender os outros, mas também promovemos um ambiente de respeito, compreensão e colaboração que beneficia a todos. Estratégia 12. Desvendando a curiosidade. A curiosidade emerge como uma força influente na psicologia humana, impulsionando a busca pelo conhecimento, a exploração e a atenção. Este artifício implica em instigar o interesse e a curiosidade de alguém, tornando a comunicação, a informação ou a oferta mais atrativas e envolventes. Ao despertar a curiosidade, estabelece-se um vínculo emocional que pode aumentar significativamente a retenção de atenção, a motivação para agir e a memorização do conteúdo apresentado. A utilização eficaz da curiosidade muitas vezes envolve a introdução de questões intrigantes, fatos surpreendentes ou narrativas incompletas que deixam o ouvinte ansiando por mais informações. Isso pode ser realizado por meio de diversas técnicas, como o uso de títulos ou introduções que suscitam questionamentos, a apresentação de desafios que estimulam a resolução de problemas ou a revelação gradual de informações que mantém o público engajado do começo ao fim. Despertar a curiosidade também envolve explorar o desconhecido e o inesperado. As pessoas são naturalmente atraídas pelo mistério e pelo que não compreendem completamente, o que as incentiva a buscar respostas e soluções. Este artifício pode ser particularmente eficaz em contextos educacionais e de marketing, nos quais engajar a audiência é fundamental para o sucesso da transmissão de uma mensagem ou venda de um produto. É crucial encontrar o equilíbrio certo na quantidade de informação ou no nível de mistério apresentado. Muita incerteza pode levar à frustração ou desistência, enquanto pouca pode não ser suficiente para despertar um interesse genuíno. A chave está em encontrar o ponto ideal que capture a imaginação do público, conduzindo-os em uma jornada de descoberta que seja tanto gratificante quanto instrutiva. Ao alimentar a curiosidade, é essencial proporcionar uma resolução ou conclusão satisfatória. A saciedade da curiosidade deve resultar em um aumento do conhecimento, uma compreensão mais profunda ou uma experiência enriquecedora. Isso não apenas recompensa o público por seu engajamento, mas também fortalece a conexão entre o comunicador e o receptor, criando uma lembrança positiva associada àquela interação.
A curiosidade é um artifício psicológico que, quando habilmente manejado, pode transformar a forma como as informações são recebidas e retidas. Despertar e satisfazer a curiosidade não apenas torna a aprendizagem e a comunicação mais eficazes, mas também mais agradáveis, promovendo uma conexão mais profunda e duradoura com o conteúdo ou mensagem apresentada. Estratégia 13. O princípio da autoridade. O princípio da autoridade é um truque psicológico que se baseia na inclinação natural das pessoas para seguir ou confiar em indivíduos percebidos como autoridades em determinados campos ou assuntos. Este fenômeno decorre do nosso desejo intrínseco por orientação e clareza em um mundo complexo, levando-nos a buscar conselhos em figuras que demonstram conhecimento, competência ou influência. Quando alguém é reconhecido como uma autoridade, suas opiniões, decisões e recomendações tendem a ser aceitas mais prontamente, independentemente de avaliações críticas. A aplicação eficaz do princípio da autoridade começa pela construção de credibilidade. Isso pode ser alcançado demonstrando conhecimento especializado, experiência relevante ou associando-se a outras autoridades respeitadas. No entanto, é crucial que essa autoridade seja fundamentada em autenticidade e integridade. A confiança, uma vez abalada por declarações falsas ou enganosas, é difícil de ser restabelecida. Em ambientes profissionais, por exemplo, um médico que veste jaleco e exibe diplomas em seu consultório não apenas segue uma convenção, mas também transmite autoridade e competência na área médica, o que pode aumentar a confiança do paciente em seu julgamento. Da mesma forma, durante uma apresentação de negócios, fazer referência a pesquisas relevantes ou destacar experiências passadas bem-sucedidas pode reforçar a percepção de autoridade do apresentador, tornando a audiência mais receptiva às suas ideias. No entanto, é essencial equilibrar a autoridade com a acessibilidade. As autoridades mais respeitadas são aquelas que, além de demonstrarem competência, são vistas como acessíveis e abertas a perguntas e discussões. Isso não apenas humaniza a figura de autoridade, mas também promove um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. Além disso, é importante estar ciente de como a autoridade pode influenciar o comportamento e as decisões de forma subconsciente. A obediência cega à autoridade pode levar a erros de julgamento ou ações antiéticas, como demonstrado em experimentos psicológicos famosos. Portanto, encorajar o pensamento crítico e questionar de maneira saudável as figuras de autoridade pode ser tão crucial quanto estabelecer essa autoridade. Resumindo, o princípio da autoridade é uma ferramenta poderosa para influenciar e liderar. Quando aplicado de maneira ética e responsável, pode melhorar a comunicação, aumentar a confiança e fomentar a cooperação. No entanto, é necessário equilibrá-lo com humildade e disposição para o diálogo, garantindo que a autoridade seja sempre empregada em prol do bem comum e do desenvolvimento mútuo. Em síntese, os truques psicológicos explorados neste compêndio são testemunhos do poder da psicologia em ação. Eles nos reiteram a importância de encarar cada interação com empatia, consciência e uma sincera disposição para contribuir de forma positiva para o bem-estar daqueles com quem nos relacionamos. Ao seguirmos explorando e aplicando esses princípios em nosso cotidiano, desvendamos um vasto horizonte de possibilidades para conexão, crescimento e compreensão mútua. Contudo, é imperativo manter constantemente a integridade e o respeito pelos outros ao empregar essas estratégias, visando ao bem-estar geral e não à manipulação ou vantagem pessoal injusta. A maestria e a aplicação dessas artimanhas psicológicas desvendam novos caminhos para uma comunicação mais efetiva, relacionamentos mais profundos e uma compreensão mais holística da essência humana.
Ao nos armarmos com essas habilidades, capacitamo-nos a navegar pelo tecido social com mais destreza, forjando conexões mais impactantes e influenciando positivamente os contextos em que nos inserimos. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Se gostou, deixe seu comentário. E se não sabe o que comentar, apenas comente: "Gratidão, meu Deus", assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora para que o YouTube saiba que este tipo de conteúdo ajuda pessoas a ter uma vida plena e feliz. Assim, podemos continuar criando mais vídeos semelhantes a este no futuro. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia, deixando aqui 4 vídeos repletos de sabedoria estoica. Muito obrigado. Até a próxima.